Boa noite, nação peregrina! Hoje mais uma live super legal com uma peregrina que vocês vão adorar. Sabe, se você é aquele tipo de pessoa que fala assim, ai, mas eu sou zero aventura, eu não vou conseguir fazer o caminho. Esse caminho, acho que vai ser roubada para mim. Eu não tenho tempo, eu tenho criança, como é que faz para deixar os filhos? Se você tem, tipo, esses problemas, essa live é para você. Fica aí que você vai gostar. Tenho certeza. Tudo bom, gente? Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu tô falando sem parar e eu espero que vocês estejam me ouvindo. Boa noite, Juliana, Luiz, Manu, Rafaela. Tudo bom, galera? Ana Carolina, boa noite. Joinha, joinha, povo. Se tiver algum problema, vocês escrevem aí. Se não, só manda uns coraçõezinhos, uma energia boa que tá valendo. Tudo certinho? Luciana, oiê! Roberta já chegou, já tá na área. Deixa eu colocar aqui tudo em evidência para eu não me perder. Boa noite, filha da Gula. Nome sugestivo. Tá tudo bem, gente? Vocês estão ouvindo bem, né? Olá, boa noite, Alves, Caminunes. Então, se ninguém falou nada, é porque tá tudo bem. Então, vamos para o que interessa, vamos conversar com a Roberta. Ops, fiz errado aqui. Boa noite para quem chegou agora, enquanto eu tô aqui procurando a Roberta. Aguenta firme aí, galera. Pronto. Ei! Oi, Tudo bom, querida? tudo bem, né, Denise? Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, porque você deve ter visto até, eu postei na época do caminho, assim, quando me perguntaram como eu me preparei, e eu disse assim, teve alguns perfis de Instagram que me ajudaram muito, aí eu coloquei principalmente as lives de Denise. Eu realmente, assim, consumia as lives, perguntava. Eu acho que eu perguntei umas 5 vezes: qual tênis, qual tênis, qual tênis? Resolvi a mochila numa de suas lives. Então, assim, acho que essas lives ajudam muito, né? Para quem quer fazer, e eu espero contribuir de alguma forma. Se tiver uma pessoa aí Com que tem certeza você vai uma contribuir. história parecida com a minha e ela ganhe coragem, para mim já valeu. Eu também penso assim. Eu acho que essa é a ideia, né? É motivar as pessoas a botar em prática o sonho de fazer o caminho. É E isso eu fico aí. muito honrada de ouvir isso e muito feliz de você ter concordado em compartilhar a sua experiência, que é muito legal. Bacana. Então, minha querida, então, você me falou que você não é do tipo aventureira, que bota a mochila nas costas e sai por aí dando rolê pelo mundo, né? Não, não, eu adoro viajar, mas não é com mochila, não sou nada mochileira. Mas não essas vibes muito louca. É, tipo, é uma pessoa que foge do sol, que foge de mosquito. Quando eu falei, vou fazer o caminho, assim, muitas amigas, muita gente fez, Roberta, tu vais fazer o caminho? Vai, sabe onde é que vai? Eu vou fazer. É a força, né, Você vai por Denise? essa pele linda no sol, menina? Eu Não, e a vou. pessoa tem melasma, aí tinha que sair cedo para não pegar sol. Mas olha, a força não está na capacidade física, né? Eu acho que para o caminho não. É, é. E aí, mas assim, como que você teve tão vontade de fazer o caminho se não era a sua praia essa aventura? Não, eu acho que com uns 16 anos, 17 anos, eu li o Diário de um Mago, porque minha mãe era dona de uma loja esotérica e tinha muita literatura na própria loja, né? E eu consumia muito aquilo naquela época. E aí ali eu já disse, vou fazer esse caminho um dia.
Mas o sonho foi ficando um pouquinho na gaveta, porque aí faculdade, residência, criança. E aí, no início da pandemia, eu comecei a meditar, sentia essa necessidade de meditar. E aí, com acho que 15 dias que eu voltei a meditar, eu disse, eu vou fazer o caminho. É lá que eu quero meditar agora. E aí voltou, e quando volta, você sabe, a gente já está no caminho. É, Você já está é, no caminho. é, com certeza. É a sua mãe, a Fátima? Fátima, foi ela que queria fazer o Ah, caminho. ela já passou aqui, ela já falou que ela tá aqui. Ela queria, inclusive, ir esse ano, mas assim, eu barrei minha mãe, barrei as amigas, porque eu queria fazer esse primeiro caminho sozinha. Muito bem. E qual foi esse caminho? Então, eu fiz o português central, porque eu não tinha muitos dias, não é? A gente conversou e é aquela coisa, profissional autônomo, duas filhas, então com poucos dias, e eu queria curtir um pouquinho também Santiago, queria ficar 2 dias lá para. Queria entrar na catedral várias vezes, foi o que eu fiz. Eu assistia 3 missas por dia na catedral, então assim, eu tinha que ficar um pouquinho lá, eu tinha 7 dias para caminhar. E eu também não queria fazer os 100 quilômetros só. Muita gente dizia, quem faz pouco tempo sai de Tui, sai de Valença. Eu não queria também fazer o mínimo. Então eu coloquei Tradicionalzão. um dia a mais e aí eu saí de Rubiães, que foi engraçado porque quando eu cheguei para receber a Compostela, a pessoa que me atendeu não sabia onde era Rubiães, foi procurar quantos quilômetros eu tinha andado, porque ela faz, oh, nossa, eu nunca faço daqui a partida. E o meu primeiro carimbo, que foi num café, a pessoa também disse, é a primeira vez que eu inauguro uma credencial. Eu acho que foi um lugar meio inusitado de começar É, assim. é. Foi. E também não é um lugar assim que tem aeroporto, que tem trem, essas coisas com muita facilidade. Não, Então, não. realmente. Eu peguei uma Ah, legal. E você carona. chegou como lá? Você pegou Então, uma eu peguei uma carona. carona, né, com uma amiga que mora, a minha melhor amiga de infância, assim, mora lá. E eu cheguei na véspera à noite, no Porto, que é onde ela mora, na verdade, em Grimacelos. Dormi, 6 da manhã a gente estava partindo para ela me deixar de carro nesse ponto onde eu queria sair. E dali eu segui. E ela ficou na esquina, assim, filmando meus primeiros passos, igual a mãe, quando leva o filho para a escola. Primeiro dia de aula. Foi. Você sabe que eu fui pesquisar, né? Eu fiquei pensando, gente, como é que chega nesse lugar? E realmente não é simples, porque você vai de trem até o porto, e aí do porto ou melhor, do porto você pega um trem até Vila Nova de Cerveira, e de lá a única alternativa é pegar um táxi. É. Onde eu cheguei, sim, eu estava em cima da Lambruja, né? Eu acho que você começar antes ou depois realmente é mais fácil. Mas eu queria Uhum. aproveitar Mas teve cada algum, dia. Eu queria andar do primeiro dia que eu acordasse até enquanto eu pudesse para chegar em Santiago. mas teve alguma razão de você ter falado, bom, vou fazer o português, vou fazer a partir daí. Teve. Eu sou católica e eu queria realmente fazer o caminho nessa intenção de estar na missa. Eu assistia a missa todos os dias durante o caminho. E aí, sim, não desmereço outros caminhos. Já vou fazer outro em maio do ano que vem. Mas eu senti que o português era um caminho mais católico, assim, porque é onde Tiago Maior foi pregar após a morte de Cristo, né? É o que nós sabemos da história. Então, eu queria fazer questão de passar em Padrón, que é onde Eita, conta a história que chegou o corpo dele com seus discípulos e onde ele pregou ainda em vida. Então, o caminho português me chamou uhum. por isso. E Padrão, inclusive, tem a pedra, né? Onde ficou amarrada a barca e tudo mais. Isso. Então, Que tem é uma. a Tem a, pedra, o Pedron, né? Por isso o nome da cidade Padrão, ela era um marco romano. Não é que no caminho isso. português a gente passa por muitos miliários romanos. Por que chama assim, né? Que era a cada 1.000 passos tinha um miliário. E a pedra onde amarraram o barco, né? Com o corpo de Tiago, foi presa nesse miliário. E ele está lá no altar da igreja. Eu queria muito, tanto que em Padrão eu fiquei hospedada na frente da igreja. Eu queria muito aproveitar esse dia. Legal.
Foi bom você falar de hospedagem, porque você também não ficou em albergue, né? Só neste dia, em Padrão, porque eu queria um lugar mais perto da igreja, né? Mas eu fiquei em albergue privativo e fiquei em quarto individual também. Esse albergue é de Padrão. Fiquei em hotel. Fiquei em hotel todos os dias. Eu saí daqui já com todos os hotéis reservados. Eu realmente assim queria essa privacidade. Eu sei que muitos peregrinos falam, mas é fundamental ficar em albergue público, coletivo. O que eu senti no caminho é que não. Acho que a gente, quem quer fazer amizade, quem quer interagir, vai interagir ao longo do dia, muito mais do que no albergue, porque você chega cansado, você quer descansar. E cada um vê o caminho da forma como faz sentido para si, não é? Para mim, levar minha mochila nas costas fazia todo sentido. Eu acho, para mim, não fazia sentido ir fazer o caminho sem aquelas 3 peças de roupa, sem o lavar, o secar e o carregar. Há quem escolha fazer sem levar a mochila. Cada um faz o que faz sentido para si. Para mim foi assim, eu queria um pouco de privacidade e acho que foi fantástico ficar em hotel. Em maio do ano que vem, eu já estou, inclusive, com algumas reservas feitas de hospedagem, porque aí eu quero fazer a variante espiritual. Legal. E foi fácil achar hotel? Eu estou te perguntando porque eu, sinceramente, nunca me atentei para esse detalhe. É fácil? Como Fácil. que é para reservar? Também é de boa? Não, é de boa, eu reservei todos daquele jeito que você coloca que pode cancelar até a véspera. Eu não sabia o que podia acontecer, né? No caminho, eu ter que parar, não sabia. Sim. Então, eu deixei todos com aquela reserva, com a reserva que você podia não pagar até 24 horas antes. Eu paguei tudo no local. Também com a pandemia, está muito fácil agora você reservar sem pagar, né? Então, Sim, estava com muito fácil o certeza. cancelamento. Eu fiz tudo com cancelamento, mas graças a Deus cheguei em todos os lugares que tinha que chegar. E para mim também a reserva prévia funcionava um pouco como aprendizado, sabe? Eu sou muito ansiosa. Então eu acho que eu podia querer meter os pés pelas mãos e fazer 2 trechos num dia e depois não aguentar mais se levantar no dia seguinte. Então para mim foi importante. Acabada, morta. E como eu queria também ir à missa, então eu já sabia onde é que eu tinha que me hospedar. Aham. Você já reservava próximas igrejas e Sempre coisa e tal. perto. Eu acho que se eu não tivesse reservado perto, alguns dias eu não teria levantado. Sempre perto. E qual que é a média de preço de uma hospedagem num hotel ou num quarto privativo? Eu paguei de 24 euros a 69 euros. Com exceção de Santiago, porque eu fiquei lá no Parador, né? Quem já fez o caminho ou conhece um Ai, pouco de Santiago, o Parador dos Reis é aquele faz esquina com a catedral. Então, assim, minha vista do quarto era a catedral, meu café da manhã era olhando para a catedral. Que o Parador dos Reis se deu esse me presente, né? dei, esse aqui foi meu troféu. Eu tive 2 presentes, o Parador e minha cruzinha de Santiago, para mim. O Parador ele era um antigo hospital para peregrinos. E quem chegava, 1.500, quem chegava com a credencial poderia ficar hospedado lá até 3 dias para recuperar o corpo. Foi mandado Uhum. construir pelos reis na época, tanto que o nome é Parador dos Reis Católicos, para ajudar os Uhum. peregrinos que chegavam muito cansados lá. É um monumento histórico, é uma coisa linda o edifício. É. Para quem não conhece, os paradouros, eles são é uma rede de hotel que é do governo espanhol. O que que eles fazem? Eu acho que é uma coisa super interessante. Eles pegam edifícios históricos com alto valor histórico e arquitetônico Isso. e transformam em hotéis. E esse Parador dos Reis é um desses hotéis Isso. que No tem. caminho, no Uhum. caminho português tem outros paradores, mas eu não me hospedei porque assim, a minha proposta era realmente pegar hotéis mais simples, né? Faz parte. Aham. Você acabou. Foi só um presente, O né? presente do final, merecia. Eu Isso. vi, boa noite, Musa. Eu vi que alguém aqui falou que gostou da ideia. A musa foi uma que eu segui. E Eu seguia muito peregrino, assim. Quando eu botava no a Musa é uma localizador, querida. ela é demais. Cheguei a conversar com ela também no privado. Eu colocava a localização das cidades que eu ia andar e via quem estava lá. Aí começava a seguir aquele caminho. Seguia muito.
Eu acho que eu deixei salvo por isso, porque eu acho que ajuda demais você ver o que as pessoas vão passando, né? Até para identificar os As locais. Ah, esse estradas. local eu quero parar, esse local eu gostei, assim. Aham. Putz, você me contou que você levou um item extra aí na mochila que não é muito comum. Não é essencial para outras pessoas. Isso, é. Para mim é, para a grande maioria não. É, como eu te falei, eu queria viver com pouco, mas era muito para mim não cuidar dos cabelos. Isso aqui é um defeito, assim, eu vou dizer que é um defeito, porque eu realmente, assim, tenho que escovar, tenho que fazer babyliss, não fico sem. Então, assim, andar na chuva, para mim é um terror na vida normal, né? Então, eu levei meu babyliss. Eu levei o babyliss, porque como eu estava em hotéis, pelo menos o sacador tinha. E aí tem um episódio interessante do babyliss, porque quando a gente desce, uma descida pior que tem no dia antes de chegar em Ponte Vedra, de Redondela a Ponte Vedra, tem uma descida que é horrível, tipo, tem um cartaz, cuidado, e aí uma pessoa, tipo, descendo, um horror. E aí, quando você termina essa descida, tem um casal que tem um ponto bem bonito, todo mundo tira foto lá, que, porque tem umas botinhas, a botinha que vai para Fátima e para Santiago, é um ponto bem legal, estratégico, assim, de você estar vendendo souvenir, tudo que eles vendem lá. Mas a gente para porque a gente tem que parar para pensar o que foi que aconteceu aqui, que descida foi essa. Então todo mundo para. E aí eu parei, pedi o carimbo da minha credencial, e aí ela fez: Ah, você é portuguesa? Que isso é uma coisa interessante também para quem vai fazer o caminho português, né? Quem não fala outra língua é muito tranquilo, até se não fala espanhol, porque na Galícia eles praticamente falam português. É um portunhol, assim, É, né? o galego é muito Muito parecido, né? parecido. Então, quando eu tentava, às vezes, falar alguma coisa, diziam: Não, você está na Galícia, fale português. Escutei isso umas 3 vezes, sabe? Eles querem até que você fale português. Então, essa pessoa falou: Ah, você é Aham. portuguesa? Essa pessoa que dava o carimbo. Eu, não, sou brasileira. E ela falou: Ah, ontem apareceram as brasileiras aqui. Você acredita, ela falou assim para mim, que elas tinham uma chapinha na mochila? Eu falei: Olha, eu também tenho. Porque eu não ia dar detalhe, eu não saberia falar em espanhol o que é babyliss, o que é chapinha, eu também tenho. Aí ela falou: Ah, vocês são loucas. Aí eu falei, aí eu sorri, eu fiz assim: Mas quem é que tá levando a mochila? Até agora eu não pedi a ninguém para levar. E eu pretendo levar até Santiago. O que eu posso carregar só diz respeito a mim. Aí sorri. Ali eu acho que ela nunca mais vai falar da mochila de ninguém. Porque eu estava Ela vai parar levando. de E olha, julgar. e se eu não levasse, eu não estava sendo melhor nem pior do que ninguém. Se eu visse que eu não ia aguentar levar a mochila, poxa, tem que ser gentil com você. Se não desse para levar, manda. Agora, eu acho que para mim a mochila ajudou, Denise. Assim, me serviu de centro gravitacional, sabe? Eu dou muita, eu tropeço, eu dou muita chute, assim, eu viro o pé. E eu acho que a mochila me ajudou a ficar mais equilibrada. Assim, não foi um sofrimento para minha Entendi, mochila. entendi. Tem um monte de gente aqui que tá com você, né? Sem o João, meu vizinho, Tabefe. Tem alguém pedindo para cortar A da Tati roupa. Vieira tá falando boa. A gente já vai falar da roupa. Peraí, segura aí. A Vanessa boa, se demanda coraçãozinho. Mas é isso aí, gente. Você leva o que você quiser, o azar é seu. Se você vai levar muita coisa, você vai levar mais, carregar mais peso. Enfim, cada um sabe aonde dói o seu calo, né? Olha, Mas essa coisa Cris. assim de você levar coisas que não é essencial para a maioria das pessoas também é bem relativo. Eu tenho muito cabelo branco. E quando eu fiz o caminho longo, né? Já estava depois de um mês caminhando, começa a aparecer a raiz, assim. Isso me incomodou demais. E eu fiquei pensando, por que eu não trouxe uma tinta, gente? O que ia pesar um traquinho desse tamanho? O que ia pesar? Eu poderia ficar num quarto privado uma noite, eu resolvia isso e eu não ia ficar tipo, fugindo das fotos, arrumando um ângulo sabe, que me atrapalha. Cara, o que isso ia mudar na minha mochila? Pezinho a mais. E, tipo, eu já tinha economizado com tantas outras coisas, já tinha levado tão mínimo.
Então, assim, se o negócio vai te fazer feliz, se o negócio vai te fazer bem, problema é seu. É, eu acho que a gente tem que ser gentil, né, com a gente. Muitas vezes não somos. É, E muitas vezes a gente se preocupa, porque o que é que vão achar? O que vão achar? Você está levando, você não está pedindo para ninguém, né? Uma coisa que eu senti um pouco quando eu comecei a ler sobre o caminho, eu cheguei a ler em uns 2 livros, em muitos artigos de internet, pessoas que já tinham feito, chamando de turisgrino. Quem faz poucos dias, quem fica em hotel, quem não leva mochila. Olha, eu acho que não cabe esse termo para ninguém. Tá, uma pessoa pode estar lá para conhecer a cidade só e não está fazendo o caminho. Mas é que ali, naquela sociedade, aquele pequeno mundo que nós estamos no dia do caminho, todo mundo é igual a todo mundo. Sabe? Você pode estar do lado de um astro do cinema da Coreia. Você não sabe, porque você não vê filme coreano. E ele está ali, você pode não ter um euro no exatamente. bolso e está do lado de um grande astro famoso do mundo e você é igual a ele. Então ninguém tem que estar julgando porque ele leva mochila, porque não leva mochila, porque fica no hotel caro, fica hotel barato, fica em albergue, come em restaurante, eu não como. Gente, a gente tá ali, todo mundo é igual. Isso aí, para mim, de O verdade, primeiro ali. passo é não julgar. É, eu acho que o primeiro passo é não julgar. Não julgar o que o outro tem na mochila. Isso que você falou é verdade. Você não sabe quem está do seu lado. Eu caminhei um dia inteirinho com um cara que era diretor de um mega blaster hospital na França. E ele estava lá com dor como eu, ele estava carregando a mochila dele, ele caminhou embaixo do sol, ele me ajudou quando eu precisei, eu ajudei ele quando ele precisou. E, e é isso. É. Não Lá é da não dá conta para, de não tem como, ninguém. você não pode julgar a aparência, porque você vai estar julgando outras coisas, né? Assim, ali você esquece Pois essa coisa. é, pois é. Pô, verdade. Tem algumas pessoas aqui perguntando que mochila você levou, o que mais você levou dentro da sua mochila. Luciana, eu vou levar corretivo e base, não dou conta. Eu levei corretivo também, porque ninguém merece você acordar com olheira. Eu também, isso eu levei. É. É, deixa eu ver o que mais que falaram da mochila. É, o que você levou na mochila, quantos quilos e que mochila você usou? Eu usei uma mochila 34 litros, suficiente, suficiente. Você levou aquela da Sim, Deuter? a de 34, a feminina. Inclusive a feminina, tem Sim, a tá, florzinha tudo. tá. É igual a minha. Isso. E tênis foi o seguinte, eu comprei bota, comprei Salomon, tá? Ah, é Ah, é impermeável, é o bam, bam, bam. verdade. Quando chegou, tentei andar 2 vezes com ela, eu disse, não dá para mim bota. Me dava uma agonia pegar meu tornozelo, então Você eu comprou online? comprei online. Porque em Recife não Ah, tem, que Recife não droga. acha. É. Aí, como eu ia para os Estados Unidos em março, antes do caminho, que foi em maio, eu digo lá, eu compro. Não achei de jeito nenhum, nada impermeável lá, de tênis. E aí eu comprei, tá aqui, essa aqui que parece mais uma chuteira, Tá. Nike, bem mais barato do que esses tênis mais das marcas, né, que a gente conhece do caminho. E olha, deu super conta. O português, eu acho que se não tiver essas garras, é difícil, porque a gente pisa muito em chão duro, né? Muita pista. Acho que precisa estar o pé meio longe, assim, do chão. Eu gostei. E ela, como tem esse plástico assim, quando choveu, porque eu peguei bastante chuva no final, não Aham. incomodou. Não senti o pé encharcado. Apesar de não ser Ai, que impermeável. bom. Gente, vocês estão ouvindo o meu som ruim? Comentem aqui se tem mais alguém ouvindo que o meu som tá ruim. Aqui tá bem. É, Pra mim tá bom. o que me chamou atenção é que eu não sabia que a Nike tinha esse calçado. Para mim é novo essa história de que a Nike tem. É, E bem inclusive, legal, eu já, tem pelo que tênis, você mostrou aí. eles têm tênis impermeável também. Só que aí o solado eu achei muito liso. Por isso que eu não arrisquei. É, é difícil achar tênis impermeável. Você encontra bota Isso, impermeável. Tênis é mais difícil. isso. Mas legal que o som tá bom. O pessoal tá falando que tá bom. Então, quem comentou aqui, eu acho que é o seu que tá ruim, amada. Então, eu acho legal. Eu pedi para você trazer e mostrar, porque ninguém sabia. Quer dizer, ninguém sabia. Eu não sabia, pode ser que muita gente não sabia, que a Nike tem essa versão de trekking.
A Luciana tá falando que bota para ela dar tendinite e não rola. Legal, então agora temos mais essa alternativa. Quantos quilos você tinha sua mochila? Você Tinha não mais do que contou? dez Você por pesou? cento do meu peso, que a teoria manda, né? Ela estava com 8 quilos, sem comida e sem Ai, tá água. pesada? Sem comida e sem água. Agora, assim, eu levei uma papete, uma Havaiana. No final, só usei a Havaiana no primeiro dia, fiquei usando papete. E uma coisa eu não sei se eu cheguei a ver isso, sabe, Denise, mas que valeu, achei legal. Primeiro dia eu tinha uma garrafa descartável, que quando eu dormi na minha amiga, ela comprou lanche, comprou tudo, e a água. Eu perdi essa água no primeiro dia. Quando eu botei a mão assim, cadê minha água? Tava sem água. Me deu um pânico, que eu perdi até a seta. Eu Nossa. só vi uma placa, menu peregrino, eu digo, é lá que eu vou comprar água. Tava até fora do caminho. E aí, a partir do segundo dia, eu usava 2 garrafas de água descartável pequenas, porque se eu perdesse uma, eu tinha outra. E eu comprei daquelas em mercado que puxa a tampinha, em vez de ser de rosca, porque se caísse no chão já era. Então, peguei daquela, super prática, passei o resto do caminho com as mesmas duas. Eu enchi à noite nos hotéis. Aham. E aí foi ótimo, porque se eu perdesse É. uma, E ela é levinha, leve, E ela é levinha eram também, duas né? de 350. Aham. Alguém perguntou quantos dias? 7 dias caminhando ela fez, gente. Ah, o som tá bom, conexão. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém aqui. Bordim Martins está falando, sim, precisa ter solado de trek, senão a pressão das pedras transfere para o pé. O que eu não aconselho é a pessoa pegar um tênis que ela tem em casa de correr, por exemplo, um tênis de corrida. Daí ele não é apropriado mesmo, porque ele é muito. Ele não tem o solado adequado, ele não tem essa biqueira dura na frente, né? Ele não tem a robustez necessária, porque senão você vira o pé, então ele precisa ser mais robusto do lado, né? E, o solado não é adequado. Então, tirando. Por isso que é bom ter um tênis específico para trek. Isso. A Zilene está falando, o caminho é mágico por essas coisas, somos todos peregrinos. É isso aí, Zilene, você sabe bem do que a gente está falando. É... Tem uma pessoa que falou aí, Cris. Cris foi uma das poucas pessoas que eu conheci e conversei no caminho. Ela foi com o esposo e eles foram assim meio improvisados. Eles estavam no porto e resolveram, vamos fazer o caminho? E foram com a mochila que tinha. E foi muito engraçado porque eu conheci como eles dois. Ela perguntou aí sobre minhas bolhas. Eu conheci os dois no dia de chegar em Padrão. E eu tirei uma foto das costas deles, porque eu ri muito, assim, porque estava ele com um saco de lixo, que estava chovendo, e ela com como é que chama? Uma capa de chuva dos parques da Disney. Aí eu, não aguento. O parque da Disney, eu sou louca pela Disney. Aí eu tirei uma foto dela, eu digo, nossa, tá muito brasileiro, porque tava, eu amo Orlando, o coração. E aí eu tirei foto. Quando eu fui chegando, eu vi que eram brasileiros. Eu digo, nossa, logo vi que era brasileiro, com esse eu amo Orlando. E aí a gente foi junto até Padrão, andamos 5 quilômetros juntos, conversando. E, inclusive, eles não conheciam a Pedronia, que eu digo que é a Compostela de Padrão, né? O certificado que a gente pode Isso. receber em Padrão. E aí, quando eu cheguei lá, eu digo, vamos pegar a Pedronia. Eles, mas o que é? Eu digo, bora comigo que vocês vão ganhar. E aí a gente ficou junto Vem em mim. atrás. Foi, olha aqui a minha Poxa, Pedronia. que Trouxe para legal, que mostrar legal. para quem Mostra não aí. conhece. Então, quem vai para Padrão, vai na catedral, né, na igreja de Padrão. Veja, É onde tem, fica a pedra que ela falou, tem que né? chegar, carimbar na igreja e ir na oficina do turismo. Só que tem uma questão, em todas as cidades, né? Quando você chega depois de 2 da tarde, as igrejas estão fechadas. À tarde as igrejas fecham e reabrem quase na hora da missa. Então, a gente, Entendi. assim, foi tipo os últimos a entrar. A gente chegou 1h30, mais ou menos, entrou, depois que entrou, já meio que fecharam as portas. E aí a gente conseguiu carimbar e voltou para receber a pedronia. Mas, se você chegar em outro horário que a igreja esteja fechada, você pode carimbar e pegar a pedronia no albergue municipal.
em Ah, Padrão. tá. Porque, inclusive, a Legal. oficina fechava também de 2 horas. Aí ele falou, não se preocupe se não conseguir voltar. Você vai no albergue municipal que eles também emitem. Ah, legal. Bacana. E tem outra coisa interessante também que você me contou, que você tem condromalácia, né? Que é aquele problema no joelho. E você também não se preparou fisicamente, não fez toda aquela etapa de fortalecimento do joelho, blá, e tudo mais que as pessoas fazem. Como é que foi? Você sentiu dor? O que você fez aí nas paradas? Eu tenho condromalácia grau 4, assim, que para meu biotipo, minha idade, é muito avançado, né? E o que é que eu faço? Eu faço 2 vezes por semana ginástica em casa com um professor. É o que eu faço na vida desde 2018, quando eu tive o diagnóstico, porque eu antes não fazia nada, nada mesmo, era completamente sedentária. E de preparação para o caminho, foi o seguinte: como foi no início da pandemia que eu queria fazer, eu comecei a caminhar, achando que eu ainda conseguiria fazer, que a pandemia ia ser rápido, né? E aí eu conseguia caminhar até 8 quilômetros. Depois esfriou, assim, a preparação, não caminhei mais. E em 2022, meu histórico de caminhada são 3 andadas de 5 quilômetros com tênis para amaciar. É tudo que eu andei Ah, antes tá do bom. caminho. Você amaciou seu tênis assim. Três Ah, tá dias de bom. 5 quilômetros. Então, Não assim, repita em casa. agora, o que é que foi fundamental? Se eu não tivesse com bastão, eu acho que o joelho não aguentava. Porque as descidas, isso aqui chega ficava doído, porque a descida era no braço. Eu não conseguia apoiar muito perna para as descidas, era no bastão. Força no braço, força no braço. Você descia de zigue-zague? Você experimentou isso? Experimentei. Não achei que fez tanta diferença quanto a força aqui. É, eu já falei isso em várias lives, mas eu vou repetir porque eu acho que é legal. Quando eu sentia dor no joelho, eu caminhava de costa. Tentei, Nessas tentei, não, descidonas, não, não eu gostei. caminhava de costa apoiando assim com o bastão, Eu sabe? tentei, mas também, mas não gostei. Eu tentei, todas as dicas de todo mundo eu fui tentando, mas para mim foi o bastão mesmo. Eu tive bolha, assim, Aham. Luciana, até já tinham perguntado. Só que eu tive bolha no primeiro dia. Eu fui bem, assim, principiante, assim. O primeiro dia eu andei 23 quilômetros sem parar. Empolgadona. Eu andei sem nem fazer xixi, nem comer. Eu digo, vou que tá fluindo, eu vou. Fui até chegar em Tui. E aí, eu não gostei, vou até falar aqui. Eu comprei uma meia da Decathlon e eu detestei, não usei nem um dia mais, porque a meia chegou meio desfazendo e eu acho que foi ela que prejudicou. E fiquei usando outras meias, da Lu, porque eu tinha, e outra Celine, eu acho. E aí, eu tive A bolha. sua da lupa é aquela anti-bolhas? É, isso. Essa daí é bem boa. Muito boa. Era a que eu mais gostava. Chegava, já lavava para secar. E aí eu passei uma linha, fiquei um dia usando a linha para poder esvaziar 2 bolhas. Depois fiquei de boa, mas também assim, porque eu passei a cuidar mais dos meus pés. Eu passei a parar, que eu não estava parando, não estava não parei no primeiro dia. Então eu comecei a ser mais gentil com os pés e não tive problema. Uhum. É uma Foi você lupo, que ela está indicou? perguntando se é lupo antibolha. Eu acho que a gente coloca como meia de corrida lupo. Ela é branca, com cinza e uma listrinha amarela limão. Hum. Eu acho que é essa mesmo que eu tô pensando, que eu falei que é anti-bolha, mas acho que é isso mesmo, acho que é de É de corrida, corrida, você na coloca como de verdade. corrida, lupo Que para ela tem todo corrida. o desenho assim do pé, Inclusive, tal, ela vem bonitinho. dizendo pé direito e pé esquerdo. Ela tem um D e um E na ponta É. da meia, que tem o lado certo de colocar. Uhum. Foi a É melhor isso meia, foi mesmo. a melhor sem dúvida. É, alguém está perguntando se em 20 dias dá para fazer o caminho português. Dá. O caminho português, geralmente, as pessoas começam no Porto, ou então mais perto da Espanha, como foi o caso é, da Roberta. Mas 20 dias é super suficiente. Isso. Dá para fazer várias coisas em 20 dias. O que mais que eu vi passar aqui? Você levou o saco de dormir? Não, né? Você ficou em Não. hotel só, Levei uma basicamente. toalhinha pequena, porque eu não sabia no meio do dia se ia ter alguma intercorrência. Aí levei uma toalhinha pequena. Legal. A Zilene. A Zilene, gente, para quem não conhece, vocês precisam seguir a Zilene. Ela
tá toda hora fazendo algum caminho. Então, quando ela faz um comentário, é bom a gente prestar atenção. Ela tá falando que ela que ela ama caminhar de costa, descanso, aprecio. Peraí que eu vou ler de novo que saiu da minha vista. Eu amo caminhar de costas, descanso e aprecio o que já andei, é outra visão. Ah, é verdade, tem isso também. Tem isso também. Se dá uma olhadinha. É, isso a gente está falando quando tem subida, né? Porque não faz sentido você ficar andando de costas o tempo todo. Estão perguntando se E dá conta pra medo. gente que o quê? Se dá medo andar sozinha. O que você achou? Não, não, de jeito nenhum. Assim, a sensação de segurança é muito grande, assim, né? E eu saía muito cedo. Quem tem um pouco de insegurança, o Ah, que eu é ia que eu te falar diria? isso. Sai 8 da manhã. Você sai 8 da manhã, você vai numa procissão até a próxima cidade. Eu saía ainda com o dia escuro, muitas vezes, porque estava clareando às 7 e eu saía às vezes 6h30. Então eu andava só. Realmente eu andava só. Teve um dia que eu andei 9 km sozinha, que eu vi um peregrino no meio. Quando eu andei 5 km, eu vi um peregrino e depois andei mais 4 só. Foi o dia que eu andei mais tempo só, 9 km. Uhum, bacana. E quais foram as dificuldades, assim, os maiores desafios que você enfrentou no caminho? Veja, eu não vou dizer que dor é dificuldade, porque para mim dor é uma bênção do caminho. Assim, eu acho que as dores aproximam a gente da nossa condição de humano, que precisa mesmo de Deus para chegar. A gente tem que ser humilde até quando não quer, sabe? Para mim, as dores. Eu digo, até quem é ateu, que vai para o caminho que é ateu, vai dizer: não, Deus, me ajude a chegar lá, porque você olha para você e você faz, meu corpo só não chega. Então, as dores não foram. A dificuldade que eu senti foi um dia, que foi esse dia dessa descida horrorosa, e teve muita subida. Inclusive, o vídeo que você colocou agora à noite da Estrada Romana, aquele dia, para mim, não era dor. Era uma falta de coragem, uma tristeza, um negócio que eu não tinha energia. Então foi um dia que eu não aproveitei. Assim, eu não consegui contemplar, não sei o que foi aquilo naquele dia que eu não consegui contemplar. E aí eu cheguei no hotel em Ponte Vedra, caí do choro, disse, meu Deus, assim, chorei, porque cheguei, meu desesperada. E aí fui ver a previsão do tempo, dos dias que vinham, né? Que eu sempre olhava, e eu vi que nos próximos 3 dias era só chuva, chuva, chuva. Eu não tinha pego chuva ainda. E aí eu pensei, eu quero chegar em Santiago, eu vou chegar em Santiago, eu tenho 3 dias, eu estou realizando um sonho. Eu não vou ter mais um dia assim, eu não vou deixar de contemplar tudo. Eu quero que o pássaro que voe, eu olhe para ele achando lindo. Eu quero que a folha que caia no chão, eu curta. Então eu tinha que aproveitar, eu estava realizando um sonho. Como é que eu estava assim daquele jeito? Eu não entendia por que eu estava daquele jeito. Então eu pensei, vai ter chuva? Ótimo, pois eu vou dançar na chuva, eu vou cantar na chuva, eu vou apreciar na chuva, eu vou agradecer a Deus na chuva e eu vou aproveitar os próximos dias. Foi uma virada de chave que eu uso para tudo agora. Quando eu quero ter um problema, eu digo, mas eu sei onde eu quero chegar. Então eu vou ter que ir com esse problema. Eu vou triste sem É. aproveitar, sem contemplar, ou eu vou fazer o melhor que eu posso? Isso aí, por enquanto, está bem vivo ainda em mim. Ai, que coisa boa, que legal. É... você sabe o que a gente não falou? O mês que você foi, estão perguntando aqui. Maio, primavera, foi muito bom. Tem um Ah, clima legal. delicioso. Eu saía com 14 graus de manhã, mas com 10 minutos já começa a esquentar, né? Andando, não sente calor, não sente frio. Foi muito bom. É de boa, né? Legal. Você me contou que você se preparou master, que você leu vários livros. Você podia dar umas dicas aí, hein? Não, eu acho que eu vou poder dar dicas do caminho português, né? Porque eu acabei focando muito, embora que tenha, por exemplo, quando eu já comecei a ler Diários de Peregrino, eu gostava mais de ler os Diários dos Peregrinos, mais do que, vamos dizer, almanaques assim do caminho. Eu gostei muito, muito, até registrei aqui para não esquecer deles. Se eu quiser falar com Deus, de Dimas Mieto, que é o caminho português, feito de Lisboa, e com muitas fotos, belíssimo livro.
O Caminho Português, de Fabiano Castelo, e Caminhos de Santiago, de Domingos de Gouveia Rodrigues. Também o de Domingos tem muita ilustração, muitas fotos, eu gostei demais. Só que como eu já estava lendo, vendo, eu comecei a sentir necessidade de ler sobre Tiago Maior. E aí eu gostei muito de ler Doze Homens Extraordinariamente Comuns, que é um livro que fala da personalidade dos apóstolos. Eu queria conhecer um pouco de Tiago, entender porque que ele era chamado de filho de trovão, sabe? E eu gostei muito de ler esse livro sobre os apóstolos. Eu fiquei super interessada em ler esse livro, já anotei aqui na minha lista dos livros que eu preciso ler. Eu fiquei super afim também. Aí depois, gente, na descrição desse vídeo eu vou colocar todos os nomes dessas indicações dela, porque fatalmente alguém vai me mandar direct depois. Então aqui na descrição vai ter todos esses livros. Eu já sei como que é. A Laís está falando que é um depoimento lindo. Imagino ser esse o sentido do caminho. Lais quer fazer esse caminho muito em breve, se Deus quiser, no máximo em 2023 ela vai fazer. Aê, muito bem. Xande está perguntando qual o melhor mês para fazer essa caminhada. Ai, essa pergunta quase toda live aparece. Qual que é, na sua opinião? Eu queria fazer maio ou setembro. Eu queria um desses dois. Eu acho que junho e julho, porque eu não gosto muito de calor. Então, junho e julho eu já não queria É, fazer. E aí eu queria maio ou setembro. Mas, Denise, é, em novembro, antes do meu caminho, novembro do ano passado, eu fiz o trecho anterior ao trecho que eu sabia que eu ia começar. Mas eu não fiz com credencial, não fiz com nada. Eu só fui para sentir, assim, só foi um teste. um teste. Como eu estava em Portugal, eu digo, vou andar 20 quilômetros hoje para sentir. Foi em novembro, foi tranquilo, assim, frio. Agora, o problema é que eu teria que levar mais peso na mochila, né? Porque ia ter que ter um agasalho maior, talvez. Entendi. Eu acho sempre muito relativo quando alguém me pergunta isso, de qual a melhor época, porque as pessoas. Eu não gostaria que a pessoa entendesse da seguinte forma, que ou você faz o caminho em setembro e maio, ou então não vai ser bom. E não é isso, na verdade. Eu acho que vale muito mais a pena você falar assim, olha, eu só posso fazer o caminho se for em novembro. E vai e faz do que você ficar esperando o momento ideal para fazer isso. Então eu acho que o melhor momento é sempre aquele que você decide ir. E agora, se você pode escolher, aí você escolhe o período que tem um clima que tem mais a ver com você, ou que tem mais gente ou menos gente. Aí depende, né? Cada época do ano tem as suas características. Então, o inverno ele vai ser, obviamente, gelado, vai ter poucos peregrinos. No verão, em compensação, é muito quente, tem muita gente. Se você for nessas estações intermediárias, vai ter um clima ameno, vai ter uma quantidade menor de pessoas, enfim. Tudo depende, entendeu? Eu tenho um post lá no blog falando de cada uma das estações e quais são as características de cada uma delas. Então, eu não lembro mais quem foi que perguntou. Eu recomendo que você olhe com atenção essas características e aí você programa o caminho da forma que for mais agradável para você, Eu não deixaria de só certo? poder ir em janeiro, em julho, de forma alguma. Tem que deixar de sonhar e fazer, não é? Então, faz quando É, dá. Faz quando dá, faz como dá. a Tati Vieira tá falando, eu só poderia ir em janeiro. E agora? Ué, vai, Vai. tranquilo. Vai, tem poucas pessoas? Tem. É frio? É. Mas aí você já sabendo disso, você já se prepara para isso, entendeu? Você já vai ter uma roupa adequada para isso, você já vai se preocupar em saber onde vai ter albergue, ao invés de você fazer, por exemplo, um caminho primitivo que é lá longe, frio e tem pouca gente, você já vai escolhe um caminho português, por exemplo, que é um pouquinho menos frio. Isso, Enfim, tem várias alternativas. Assim, se você pode em janeiro, vai, se prepara e vai. Simples, assim. isso. Que mais? Que mais?
qual a experiência após o caminho? O que foi mais marcante? Estão te perguntando. A Zanete te pergunta. Certeza que para mim foi essa virada de chave aí que eu descrevi, né? É isso que tem para o caminho, eu sei onde eu quero chegar, eu vou seguir e vou viver bem o que eu tenho que viver. Né? A gente não sabe se vai morrer daqui a 3 dias. Eu sabia que o caminho ia acabar daqui a 3 dias, então eu tinha que viver e aproveitar aquilo ali. Não dava para deixar para depois. Eu acho que isso, se eu pudesse dizer Aí você faz um paralelo com a vida, né? E você fala, poxa, se eu tivesse só mais 3 dias, como é que eu ia viver? isso. E outra coisa também, a questão da aparência, né? Eu tive um episódio assim que eu disse, gente, como a gente julga a aparência? Todo dia eu ia para a missa e nunca via nenhum peregrino. Nunca via peregrino, eram os idosos da cidade. E aí lá no quinto dia, eu vejo sentado atrás de mim na igreja um senhorzinho idoso que estava lá na igreja do segundo dia. E aí eu virei, eu falei, o senhor é peregrino? Porque ele estava todo de camisa social, de sapatinho social, e era bem idoso. Aí ele, sou. Aí eu não acredito. Ele falou, você tirou minha foto lá em Caldas de Reis, tal. Eu lembro do senhor. E assim, eu dizia, não tem nenhum peregrino, não tem nenhum peregrino. Tinha, ele só não estava com trajes de peregrino, mas ele estava ali comigo. Então não tem jeito certo de ser Exatamente. peregrino, né? Uhum, com certeza. E me fala uma coisa, você tem algumas dicas assim de monumentos, de coisas que são legais para a gente ver no caminho português? Sim, sim, sem dúvida. Agora, assim, eu acho que me ajudou muito ter justamente lido, né? A coisa da pandemia ter adiado, que no fim eu achei maravilhoso, porque eu amei ter feito o caminho num ano histórico, né? A gente teve um ano jacobeu atípico. O ano jacobeu é quando o 25 de julho cai num domingo, que não aconteceu Foi o ano em passado. 2022, que foi o ano passado, né? Mas a Igreja Católica duplicou Uhum. esse ano por causa da pandemia. E antes disso, a gente só teve na Guerra Espanhola. Então, assim, foi bem histórico 2022. É muito histórico. Aí eu disse, É. eu amei ter feito, assim, nesse ano. Amei ter adiado um pouco. Então, eu começava a ler, via todo mundo que fazia no Instagram, e aí eu digo, eu tenho um monumento que eu tenho que ver, então eu não queria perder. A Ponte das Febres, para mim, foi o primeiro ponto de emoção, assim, do caminho. Eu achei emocionante, que é quando a gente sai de Tui, e São Telmo é o patrono da cidade lá de Tui. E ele é um santo que, peregrinando para Santiago, ele adoeceu e veio a falecer justamente nesse lugar que é a Ponte das Febres. Eu achei aquilo ali, uma energia naquele lugar. E eu vi que foi esse dia que eu andei 9 km sem ninguém, mas quando eu encontrei o peregrino nos 5 km, ele passou ali assim, ó. Eu digo, caramba, ele nem leu o que está aqui. E fiquei lá, sentei, fiquei lá sentindo aquela ponte, sabe? Isso eu achei muito legal. A Ponte das Febres eu achei demais. E para mim o ápice foi Padrão. Padrão, eu quero voltar em Padrão. A variante espiritual, eu vou voltar para Padrão, né? Lá você. Você foi em Santiaguinho do Monte Então, quando chega na também. cidade, a gente sobe, são acho que 162 degraus, para chegar num conjunto de 10 pedras, assim, que tenha uma escultura de Santiago e um crucifixo, que dizem que foi onde Tiago foi pregar após a morte de Cristo. Né? Que Tiago, quando Cristo morreu, ele foi tentar levar o cristianismo para a região da Galícia, passou um tempo, não obteve sucesso e voltou para Jerusalém. E aí ele foi preso e depois de um tempo decapitado. É inclusive o único apóstolo que tem a morte descrita na Bíblia. E aí a história diz, sem provas, né, documentais, que 2 discípulos de Tiago recolheram o corpo dele, que foi jogado, né, após a decapitação, para os cães, e levaram de volta para aquela região. E amarraram, né, o barco na pedra, que a gente já falou, e o corpo acabou indo para Compostela. Eu achei também a energia incrível. Agora, quase ninguém no monte. E eu fiquei nesse dia no albergue, o albergue lotado, e ninguém subiu no monte. Eu disse, gente, como é que perde? Eu acho que preguiça dos degraus, e às vezes nem conhece, né? Nem sabe. Eu acho que nem conhece. É um É, lugar lindo. isso acontece muito. Ah, legal, legal. É,
E tem uma pessoa, a Cami Nunes, está perguntando se você conseguiu levar os bastões na mochila, ou seja, na bagagem de mão, ou se você teve que despachar. Eu despachei, mas é que eu tinha uma mala para mandar para. Aliás, minto, eu despachei na volta. Porque quem comprou o bastão foi minha amiga lá em Portugal, porque eu não queria. Lá em Ah, foi Portugal. isso, lembrei, desculpa, falei besteira. É. Já para não arriscar, eu disse: compra meus bastões aí, que eu pego quando chegar. E na volta, eu acabei despachando minha mochila. Então, eu nem sei se eu entraria, não quis arriscar. Entendi. Mas Então eu vou te dizer, foi, Cami. foi o bastão mais barato da Decathlon e foi ótimo. O azulzinho que muita gente usa, o mais barato que tem, e foi excelente. Cami, você não vai conseguir embarcar. É muito difícil você conseguir embarcar com o avião. É, embarcar no avião com os bastões de bagagem de mão. Mas aí você despacha, não dá nada não. Eu despachei os meus, não tem crise. Ou então faz como ela, você chega lá e compra. Porque eu pensei assim, eu vou, legal, eu já tenho meu bastão, já estou acostumada com ele, vou levar ele mesmo. E despachei. Aí eu pensei, se der problema, se ele extraviar, qualquer coisa assim, eu compro outro lá, porque é barato mesmo. É, eu acho que foi Então, 5 eu euros. acabei despachando. Acho que foi 5 euros cada bastão. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu bastão e eu enrolei ele junto com o filtro solar, que eu levei um tubão, e eu enrolei todo ele, empacotei, despachei ele e deu tudo certo. O único problema é que chegando em Madrid, o bastão, como era um pacote, não era uma mala, ele vai para um outro lugar. Ele não fica naquela esteira rodando junto com as malinhas. Ele vai para um lugar específico de bagagem diferenciada, bagagem especial, uma coisa assim, que é no mesmo corredor, assim, só que é num cantinho. Essa é a única questão. Então, nos primeiros minutos eu achei que deu merda, extraviou, mas não, ele estava lá. Eu só estava no lugar errado. Deixa eu ver o que mais aqui temos. O que mais que temos? Nossa, tem tanta gente aqui que eu já me perdi. Depoimento lindo. Imagino ser o sentido do caminho. Acho que essa já li. Sobre o livro, gente, vai estar escrito aqui todos os livros que ela indicou, tá bom, gente? Depois eu coloco até no story. Não sei se hoje, mas no máximo amanhã eu coloco no story, mas vai estar aqui também. Como reservou o hotel? Pagava na hora? A gente já falou, ela pagava, ela fez aquela reserva e pagou tudo na hora. Inclusive o Você albergue, pagava com cartão, né? inclusive o albergue privativo, pagava na hora. Agora me achei. Demora, mas vai, gente. Calma aí. Eu vi uma pergunta, Denise, posso falar? Pode? É, Tassiana, que é a minha amiga, dona da casa, que me acolheu para dormir na véspera do caminho e me levou na porta. Ela pediu para eu falar da borrachinha. É o seguinte, a gente que não tem experiência, né, com esse tipo de aventura, eu não sabia que tinha que comprar, além do bastão, a borrachinha da ponta. Então, eu comprei o bastão, só pedi para ela comprar só o bastão. E aí, no primeiro dia, logo no português, que eu usei, porque eu só usei no terceiro dia, fiquei desesperada com o barulho no chão. Toque, 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 toque do ferro. Aí eu, pelo amor de Deus, vai em alguma Decathlon e compra a pontinha para mim, me entrega, porque eu não estou aguentando esse barulho. Aí ela comprou a pontinha, então quem for comprar, Comprou compra, tudo. porque no português tem muito, não é só areia, não é só grama, é muita É, estrada. Então, se não tiver com a borrachinha, fica ruim, porque fica arranhando, é chato de usar, né? é. Porque o bastão, assim, alguns bastões eles já vêm com esse kit de acessório, outros você tem que comprar à parte. Geralmente o mais barato vem que nem carro popular. Isso. Ele vem sem nada e você compra os adicionais. Mas quais são? Tem um que tem uma borrachinha que ela é tipo uma luvinha assim, que você coloca na frente. E aí ele é para você andar no asfalto e para você proteger quando você não está usando, para ele não furar tudo. E para usar em lugar de chão duro, como pedra, coisas assim. Para usar na terra, você tira e fica a pontinha, porque aquela pontinha te ajuda, ele finca no chão e te ajuda a dar equilíbrio. E tem uma outra que muita gente também não sabe, que ela é redonda assim, que é para terrenos que tem barro.
para você não afundar o bastão. Então ele afunda até a parte de que tem esse cestinho. Tem um maior ainda que é para neve. Mas são esses os acessórios. A mochila de 38 litros da Deuter passa na bagagem de mão em voo internacional? Passa. Sobre o livro eu vou colocar aqui. Qual o trecho de maior dificuldade nesse percurso? Foi Redondela, Ponte Vedra, por conta daquele tanto de pedra e muita subida, muita descida. Não foi o maior dia, não é? O maior dia é de Padrão a Santiago, assim, o dia mais longo. Mas também você está chegando em Santiago, você está naquela euforia, você chega, né? Você chega. Mas foram subidas e descidas nesse dia de Pontevedra. O Fred Ramos está falando assim, Beta, o que foi maior do que o seu sonho? Uma coisa engraçada, viu? As pessoas perguntavam para mim já no primeiro dia, e aí, já viu o que tinha que ver? Já fez os seus insights? Eu digo, "Ó, eu não vim para o caminho com nenhuma dúvida existencial, com nada para pensar. De fato, está tudo ótimo. Eu só queria realizar um sonho. Não teve, mas ele mostra, ele vai mostrando, né? Ele vai mostrando. Ele vai Vai mostrando. mostrando. Então, assim, primeiro, segundo dia, eu praticamente só conseguia pensar em superar fisicamente o que estava acontecendo, porque eu tinha muita dor já. E assim, Denise, eu tomei analgésico todos os dias. Então, é importante o pessoal saber que talvez tenha que levar. Eu levei anti-inflamatório, levei relaxante muscular, levei analgésico. E eu fazia. Eu fazia. Normalmente as pessoas falam assim, você quer um chiclete, quer uma bala? No caminho, você quer um ibuprofeno? Exatamente. Eu tomava todo dia. O último dia, na Assim, verdade, foi tudo. Foi anti-inflamatório, relaxante muscular e analgésico. legal. A Cláudia Vilela está falando assim, fiz o caminho português do litoral e variante espiritual em junho. Foi maravilhoso e é muito bom continuar ouvindo essas histórias. Ai, tão bom. Ai, quero fazer a variante. Porque quando eu cheguei na esquina ali, onde eu dobro para a direita, 4 quilômetros depois de Pontevedra, a gente desviaria para a esquerda para a variante espiritual. Nossa, quando eu cheguei ali, eu fiquei parada, sabe? Assim, poxa, mas eu tenho os hotéis reservados e eu vou perder um dia em Santiago, pensando que eu talvez tivesse que aumentar o tempo por aqui. E aí fiquei ali naquela esquina, aquela sensação de que estavam me chamando, eu digo, eu volto. Eu volto e faço a variante. Espera. Uma coisa interessante que eu vou falar, que eu deixei até registrado nos meus stories, quem for fazer o português, um dos livros que eu li, não lembro qual foi, o autor dizia, quando sair de Pontevedra, leve comida e bebida, porque você não vai ver onde comprar água. Como foi importante isso? Eu acho até que eu exagerei, levei muita comida, com medo, mas realmente, 10 quilômetros depois de Pontevedra é a primeira coisa que a gente, assim, é o primeiro momento que você pode comprar água. Então, você vai andar 10 quilômetros Olha, sem acesso a nada. A nada. Aí é bom ficar sabendo, às vezes, desses pontinhos, né? Para você não sair, eu como no caminho. Eu compro uma água no caminho. Porque às vezes eu saía sem tomar café para comer no caminho. sim, sim. Isso responde a pergunta de uma pessoa aqui que estava falando se você levava comida. É... qual é a variante espiritual? Estão perguntando. Você pode falar um pouquinho dela? Olha, eu não eu parei para estudar muito dela ainda, porque eu ainda não quero me aprofundar muito, tá? Eu vou fazer tudo isso quando chegar mais perto. Mas eu não quero já de agora. Mas a variante espiritual, ela é uma alternativa do caminho. Aquela que não quer adicionar ansiedade, né? Eu não quero agora, tipo, Eu te entendo, eu te entendo. não, mais perto eu vou. Eu também sou dessas. Eu tenho coisa que eu quero não saber. Pronto, aí eu tô nessa da variante espiritual. Eu não posso nem falar muito, assim, historicamente dela, porque eu não conheço, só sei que ela me chamou. Mas quando a gente faz o caminho português, após Pontevedra, você pode seguir o caminho clássico, que eu recomendo para uma primeira vez, porque as cidades são maravilhosas também, não é? Caldas, Uhum. é, Padrão. E você pegaria essa via alternativa, que é mais bucólica, e pega uma parte, inclusive, de beira de litoral e também de rio.
que aí algumas pessoas dizem, né? Como o corpo de Tiago chegou trazido num barco por um rio, então essa variante faria sentido por isso. Há quem diga que o caminho português é o verdadeiro É, caminho de Santiago, né? Porque é o caminho que ele. sim, sim. O Renato diz isso toda hora. O Renato deve estar aqui. Eu concordo. Eu tenho também um post lá no blog falando só de caminho português. E eu até abri aqui para dar mais detalhes do caminho espiritual para quem está interessado. O caminho espiritual ele vai margear o rio Ula, que é justamente por onde entrou o barco que trouxe os restos mortais do apóstolo. Então, o que, que acontece? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Aí você já falou, né, que é 2 quilômetros depois de Pontevedra. Ele é um percurso que ele vai até Ribadúmia e aí depois ele volta para a rota tradicional, né? Ele é só um Ele desviozinho. Você volta vai ver só que em ficou Ponte. 21 quilômetros. Ele volta já quase em Padrão, né? Você faz 2 dias andando Isso, por fora e depois pega um barco que vai chegar pouco antes de Padrão. E aí, se quiser, você já faz o trecho de barco e vai até Santiago no mesmo dia. Fica um pouco puxado, mas dá. dá. É. Mas é legal dar uma relaxadinha, né? Uhum. Eu E me conta. veja, eu não li, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou descer do barco e vou andar até Tel, que é após Padrão. E de Tel é que eu vou fazer Santiago no dia seguinte. Isso aí eu achei Você Tel já um está com o lugar roteiro belíssimo. pronto, Eu em queria ficar resumo. lá. Tá certo. E me fala uma coisa, você conseguiu então a sua indulgência plena, né? Foi. É, Como é que faz para ter a indulgência a de indulgência todos os que seus pecados até aquele dia? é o perdão de todos os pecados, desde o batismo até aquele momento, né? A Igreja Católica concede a indulgência plena para quem faz o caminho. Aliás, não é nem para quem faz o caminho, porque, na verdade, para É. conseguir indulgência, você não tem que ter feito o caminho naquele ano. Mas nos anos santos, os anos jacobeus, se você visita a catedral, comunga, confessa e faz uma oração em mais ou menos Em honra ao pedido pelo Papa. Papa também, porque também tem isso da igreja. Você pode receber a indulgência ou pedir a indulgência para algum ente falecido. E aí, só que veja, no ano do Jacobeu, a gente tem aquela abertura da Porta Santa, né? O arcebispo quebra a entrada, que é a Porta Santa, que fica fechada com tijolo, quando não é ano santo. Então, no 31 de dezembro de 2020, ele abriu a Porta Santa, que vai ser fechada em 31 de dezembro de 2022. Então, tem toda aquela cultura Uhum. de você ter feito o caminho, entrar pela Tem Porta que passar Santa, também pela passar porta, né? pela Porta Santa. Mas para ter a indulgência, eu vi até que não é Legal. obrigatório, mas você está lá, você vai passar, você vai. Então, entrei pela Porta Santa. É. Inclusive, é bem legal, quando a gente faz, acho que a gente pode conversar sobre isso, que muita gente não sabe, eu também vim saber perto da minha viagem, que existe uma visita noturna para a catedral. E aí, quem faz essa. Isso é novo. Isso, é uma É. visita que custa 25 euros e que é realizada de 11 da noite, termina meia-noite, meia-noite e meia. É uma visita para 25 pessoas apenas. No meu dia não tinha isso, não tinham vendido todos os ingressos. E a gente tem acesso a áreas da catedral que a gente não tem de dia. No horário da missa, nós não temos acesso. E aí é o Pórtico da Glória, que a gente passa uns 40 minutos da visita, conhecendo todos os detalhes da arquitetura dele. E a gente tem acesso às relíquias da catedral. E é bem interessante que eles colocam o último martelo que foi usado, porque cada ano santo tem um martelo que quebra a porta do perdão. E aí fica lá exposto o martelo que quebrou a última vez. É muito bonito. É um passeio que vale a Que pena. legal. Quem for em Compostela, quem for em Santiago, Legal. faça a visita noturna. Que legal. Depois que a catedral foi reformada, teve várias novidades, e uma das novidades é essa visita noturna aí, que deve ser super legal. Muito. Eu tô louca para fazer. Porque Super muita gente recomendo. acha que vai chegar na catedral e vai abraçar o santo, vai bater a cabeça lá em Mateus, e na verdade isso não tem mais, né?
Não Não tem tem mais. mais. Você não vai ver o Pórtico da Glória se não for na visita guiada. Então, vale a pena. Eles começam a vender 15 dias antes. Se for uma época muito Uhum, cheia, acho que vale a pena comprar uns dias antes. Eu comprei no dia à tarde. uhum. Uma última pergunta que eu já vou te liberar. Você levou só dinheiro, cartão? Como é que você fez? Eu levei cartão, mas eu tinha em espécie. É questão de costume, assim. Tinha em espécie também, usei Uhum. praticamente em espécie, mas gasta tão pouco. Mas tá mais fácil também usar cartão, né? É, Antigamente você não usava cartão não, enquanto. você usa em qualquer menu peregrino do caminho, dá para pagar com cartão, sem dúvida. Mas gasta muito pouco, né, Denise? A gente gasta. Teve dia que eu gastei 4 euros para ser o almoço e a janta, porque eu não queria sair para comer, eu comia do mercado. E o menu peregrino mais caro que eu paguei, eu acho que foi 12 euros. Então, não é uma coisa que você tem que ter com um volume muito grande de dinheiro. Não tem. Você não vai comprar É, nada? com certeza, com certeza. Eu quero dizer que lá no perfil da Roberta, que também vai estar marcado aqui na descrição do vídeo, ela tem, nos destaques dela, tem um diário do Caminho de Santiago. Então ela postou lá tudo que, dia por dia, tudo que aconteceu, as fotos das coisas mais legais, tem comentários históricos, é bem bom mesmo, eu adorei. Então, quem tiver interessado, por exemplo, em fazer um caminho curto de 7 dias como o dela, que tiver a fim de conhecer mais sobre o caminho português, é uma boa dica você ir lá nos destaques da Roberta, tá? E eu quero agradecer você por ter aqui compartilhado. As horas passaram muito Muito rápido, rápido. essa 1 horinha. Muito rápido. Já tá, a Luciana falou que já tá seguindo. Vou acompanhar seu caminho, E Ana. Ela falou que vai daqui a 20 dias. isso mesmo, isso mesmo. Me marca aí que eu quero ver, Luciana. Tá certo, Denise, gente? Muito obrigada. obrigada pela presença de vocês e muitíssimo obrigada, Roberta. Foi show Obrigada. de bola. Obrigada por tudo, por todas as lives, por todas as dicas. Que bom que foi útil. Um beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.